Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. E hoje a nossa convidada é pra lá de especial. Ela, que é fisiculturista, Jaque Costa, já foi ganhadora de 2 medalhas de ouro e, com fé em Deus, está indo competir nos Estados Unidos, Argentina e provavelmente no Brasil. Eu quero que todos vocês recebam ela com muito carinho e com muita atenção, porque essa entrevista vai dar o que mexer no nosso coração. E aí, Jaque, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Conta um pouquinho pra gente como começou a sua história no mundo do fisiculturismo e como está a sua preparação no decorrer desse tempo. Bom, meu nome é Jaqueline, sou atleta fisiculturista, medalhista 4 vezes, internacional, em breve, espero que aqui no Brasil. E, Anne, tudo começou em 2017, quando eu saí de Macaúbas, direto para São Paulo, para estudar e trabalhar. E eu comecei a treinar numa academia de bairro, pequena. E lá tinha um professor chamado Ricardo, que teve um olhar diferente para mim. Ele olhou para mim e falou assim: Jaque, topa competir um dia? Topa fazer uma preparação legal para competir? Eu olhei para mim, não. Porque eu não tinha físico, eu não me via nos palcos do fisiculturismo. Claro que eu tinha o desejo, claro que eu tinha a vontade de subir nos palcos, ver as pessoas olhando para mim, torcendo por mim, mas eu não acreditava. Então ele falou assim: vou te preparar, você vai começar a treinar de segunda a sexta comigo e você vai vendo com o decorrer do tempo como é que vai ser. Eu não acreditava, Anny, te juro, não acreditava. Comecei a treinar, comecei a amar, aí deixei de lado. Quando foi em um domingo, teve uma competição em Sorocaba. Quando eu assisti um campeonato de fisiculturismo pela primeira vez, apaixonei. Falei, eu vou estar naqueles palcos um dia, lá vai ser meu lugar, vou brilhar. E foi dito e feito. Comecei a preparação para competir em 2024 na Argentina, onde tudo começou a acontecer de fato, sabe? A preparação foi em 7 meses, uma coisa de outro mundo. Eu não acreditava que seria medalhista, não esperava isso, mas eu dei 100% da minha preparação. 100%, Anny. E hoje tá aí, 4 medalhas para casa. Gente, eu fico até sem palavras de verdade, porque assim, a sua história, Jaque, é uma história de superação, me emociona muito, porque sair de uma cidade pequena, onde as pessoas não é que não acreditam, mas assim, não te dão a oportunidade. Não apoia. Não apoia, exatamente, a palavra certa é essa. E você chegar onde você chegou, se mostrar, brilhar, principalmente provar para você, primeiramente, que você é capaz de você chegar onde você chegou e estar aonde você está. E, acima de tudo, você ter a humildade de levar o nome da sua cidade adiante, isso é sem preço. É uma coisa, assim, incrível. E Deus só tem te honrado e vai continuar te honrando muito mais por conta da sua humildade, pela sua determinação, pelo seu foco. E o mundo, o internacional para você é pequeno diante da mulher que você é. Ai, obrigada. Palavras sábias. Mas, como eu falo para todo mundo, o começo é extremamente difícil. É um passo de cada vez, é uma caminhada, é degrau por degrau. A gente nunca pode colocar um passo na frente da carroça, como se diz antigamente. Sim. Lá em São Paulo, era onde eu queria começar, sim, a trajetória. Como eu sempre falei, bom, 2017 começou tudo, sim, mas o palco só veio em 2024. Então, Ricardo, que eu falo muito com orgulho desse professor, foi quem falou, olhou na minha cara e disse: Jaque, você ainda vai subir nos palcos e você vai competir e vai ganhar, você ainda vai ser medalhista. Não acreditava. E hoje está aí, dito e feito. Mas é como eu disse, é tudo no tempo de Deus. Não adianta você falar, eu vou competir, sem você estar preparada para competir. Eu disse para mim mesma, eu não vou subir no palco do fisiculturismo se não for para ganhar medalha de ouro. Eu disse para mim mesma, forte, é 100% de preparação. Letícia Lima, que é a minha preparadora física, que foi a responsável desse grande evento de 4 competições em um ano só, me disse, eu não vou te colocar no palco para passar vergonha. Macaúbas vai ser bem representada e você tem talento para isso. Você vai fazer 100% de preparação, vai ter o meu apoio e você vai brilhar. Eu subi naqueles palcos com tanta confiança, com tanta garra, com medo também, porque o medo sempre vem.
Mas eu falei, a partir do momento que eu estiver naquele palco, o ouro é meu. E foi dito e feito. Trouxe 2 medalhas para casa. Tô orgulhosa por ser macaubense, tô orgulhosa por ser baiana e tô orgulhosa por não desistir. E é o que eu indico. E é o que é importante, né? Você precisou viver o propósito, o processo, para viver o propósito e chegar onde você chegou. Aquilo que você falou é a coisa mais certa, né? Às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. Exato. E assim, você precisava uma pessoa que olhasse para você, né? E falasse, ó, você tem filho para isso. Isso. E foi o que aconteceu. E era uma coisa também que você precisava ouvir para que você acreditasse e começasse a despertar isso dentro de você e saber que assim, o não é apenas uma coisa que você já tem e você tem que ir em busca do sim. E foi o que você fez e tem feito muito bem feito, né, Jaque? Exatamente. E lembrando, em 2017, o único motivo de eu não ter subido nos palcos foi a condição financeira. Não foi nem porque eu não tinha confiança em mim, que eu sempre tive. Sim. Porque quando você quer muito algo, você passa por cima de tudo. Exatamente. Que você faz. Mas o financeiro não foi suficiente para eu conseguir subir naquele palco. Mas eu falei, um dia eu vou subir, um dia eu vou brilhar. Não importa, pode esperar um pouquinho. 2017 a 2024 passou muito tempo, é claro. Mas hoje está aí o resultado. É o que eu indico, é o que eu falo com meus amigos, eu falo na internet. Gente, é um processo, entendeu? É você ter paciência, ter tempo, ter confiança em você, ter fé em Deus, acreditar em você acima de qualquer coisa e nunca escutar outras pessoas. Você tem que escutar a sua voz interior e a voz de Deus, e aí você brilha. No início, eu não acreditava 100% não, mas a partir do momento que eu parei, falei, sou eu e Deus ali no palco brilhando, é só nós. Fui lá e dito e feito. Hoje aí, ó. Graças a Deus, e a gente fica muito honrado, né? Porque assim, você levar o nome da cidade, de certa forma, adiante, mesmo que você no início não tenha tido, né, pessoas que te apoiassem, como você não teve, disse aqui mesmo que você não tinha condições financeiras, não era nem a questão de você não acreditar, você não tinha condições para se jogar, para ir atrás. E assim, hoje, graças a Deus, né, as portas assim se abriram de uma forma absurda que, se você olhar de 2017 para hoje, as coisas estão vindo, né, para você assim de uma forma tão mais fácil, tão mais leve, né, Jaque? Exatamente. E agora assim é aproveitar tudo isso que você está vivendo, né, e continuar no seu foco, na sua fé, na sua determinação e fazer, né, valer, porque foi para isso que você realmente foi predestinada, né? Sim. E uma coisa muito importante que nós atletas falamos para qualquer pessoa que quer competir um dia, o processo é árduo, não é fácil. Você ser fisiculturista, você tem que ser disciplinada. Você tem que acreditar em você e, claro, ter disciplina. Se você não tiver disciplina, você não é atleta. Aliás, você não é nada. Porque tudo na vida hoje precisa ter disciplina, você precisa ter foco. Falar, bom, eu quero ser fisiculturista, ok, eu vou mudar minha alimentação, minha mente, minha forma de pensar, minha forma de acreditar, começar a acreditar em mim antes de acreditar no que as pessoas falam de mim, começar a observar o interior e o exterior e falar, bom, esse é meu foco, esse é meu objetivo, é lá que eu quero chegar e é lá que eu vou conseguir ir, ponto. Mas a maioria dos atletas acha que a única medalha que vale é o ouro. Não. Só de você vencer o processo, só de você perder 20 quilos em um mês, só de você levar um físico surreal, você já é uma vencedora. Só de você passar 7 meses de preparação, que não é nada fácil, cortar doce, cortar carboidrato, sal, açúcar, óleo, todo tipo de coisa que todo mundo adora. Não é fácil, entendeu? Sem contar que você tem que ficar de segunda a domingo a domingo na academia, 3, 4 horas fazendo cardio, uma alimentação pesada, entendeu? Pesada eu quero no sentido de dizer, sem sal, sem açúcar. Sim. Não é fácil. Então você precisa realmente querer. Você precisa realmente exigir de você, entendeu? Porque se você não exigir de você, não tirar, dar tudo de si, você não é atleta. É por isso que eu falo, medalha de ouro é só uma medalha. Não define quem é você, não define a atleta vencedora que você é. Por isso que nós atletas sabemos o peso que a gente carrega. Não o peso da medalha, é o peso do processo. É o peso de você chegar ali e falar, meu Deus, eu cheguei até aqui, eu tô no palco do fisiculturismo. Você já é vencedora.
A medalha é só um detalhe, entendeu? A medalha é só um detalhe. Por isso que nós, atletas, não menosprezamos o trabalho de nenhuma de nós. Porque só nós sabemos o quão difícil é chegar ali, entendeu? O quão árduo. Eu chorei dias e noites, entendeu? Meu Deus. Eu ficava pensando, meu Deus, e agora? Será que eu vou subir? Será que eu vou competir? Será que eu vou ganhar? Ganhar não importa. Você venceu o processo é que importa. Porque um dia a medalha vai vir até você, não você vai até ela, entendeu? É lindo o processo, é lindo ver o fisiculturismo. Porque o fisiculturismo é uma história de vida, entendeu? É igual o jogador de futebol, é igual o médico, é igual a enfermeira, é igual a pessoa que trabalha com catando latinha. É um processo, você tem que viver o processo para você chegar no pódio. Eu ainda não estou no pódio, lembrando, eu vou chegar lá. Com fé em Deus, com essa determinação que você tem, esse foco e essa fé em Deus que você tem, assim, absurdo, e você nunca deixa de exaltar isso. Não. Já que foi o que eu falei, o mundo para você é pequeno. Você vai chegar muito longe mesmo. E meus caros, história inspiradora, né? E surreal de emocionante. Então, Jaque, as pessoas, eu tenho certeza que não somente assim como eu estou emocionada, as pessoas vão, de certa forma, sentir essa emoção, vão se conectar com a sua história e se tinham alguma dúvida, né, em relação do que elas poderiam conquistar com o seu depoimento, com a sua experiência, né, as pessoas podem ter certeza que o céu é pouco para o que cada um pode chegar. Sim. E uma mensagem que eu quero deixar para todo mundo, não só para quem quer competir, mas para quem quer fazer qualquer coisa na vida. Comece devagar. Estabeleça metas. Se você dá um passo de cada vez, eu tenho certeza que você vai chegar no seu objetivo. Estabelecer metas é você realizar metas. Por exemplo, eu vou para academia, não perdi nenhum quilo. Você fez por onde? Você cortou o carbo, você cortou o sal, cortou a gordura? Não, você não cortou. Então, pequenas vitórias começam nas pequenas decisões que você toma, entendeu? Então, estabeleça metas. Tenha fé, tenha confiança, seja objetiva, seja eu quero, eu posso, eu consigo. E vai em frente. Não desista, gente. Não desistir é o segredo, porque dificuldade vai ter, obstáculo vai ter, resistência vai ter, pessoas que não acreditam em você vai ter, mas você tem que acreditar, porque só você que vai brilhar. Lá no palco não vai ter fulano nem ciclano, vai ter você e Deus. Então acredita no processo e acredita no resultado, que você vai chegar lá. Então assim, gente, é uma mensagem que eu tenho certeza que não só para mim, mas como para vocês ouvintes aí, é para levar para o coração, levar para a vida, né? Refletir e sempre poder sempre internar isso, né, nos nossos corações, para que a gente nunca desista daquilo que a gente acredita. Vamos precisar viver, né, o processo para viver o propósito também. Exatamente. E a gente vai agora para o comercial. No próximo bloco a gente volta com mais perguntas dessa entrevista que está maravilhosa e super emocionante para vocês. Na Mercearia Santo Antônio você encontra uma diversidade de produtos com variedade, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Grande variedade de produtos: cereais, doces e biscoitos, bebidas, material de limpeza, perfumaria, higiene pessoal, frios, açougue, frutas, verduras e muito mais. Mercearia Santo Antônio. Entregamos em domicílio. Compre também pelo WhatsApp. Mercearia Santo Antônio, Rua Doutor Manuel Vitorino, 40, Macaúbas.
E voltamos agora para mais um bloco. Nós já conhecemos um pouco da Jaque como atleta e nós vamos conhecer agora um pouco da história de Jaque, a história de vida dela. Jaque, conta um pouco para as pessoas essa sua história, por favor. Antes de ser a Jaque atleta, a Jaqueline fisiculturista, eu fui uma menina que morou na zona rural, que veio de família humilde, pai, mãe, agricultor, muito simples. Vim para Macaúbas, sou nascida de Botuporã, mas agora Macaúbas é minha casa, que eu tô aqui desde pequena. Estudei, dancei muita quadrilha, participei de muitas competições, também fui capoeirista durante muito tempo. Sempre gostei de esporte, todo tipo de esporte eu sempre pratiquei, mesmo não sabendo fazer nada, eu ia, mesmo só para marcar presença. Jaqueline, como pessoa, é doce, é querida, é nervosa, é insistente, é desconfiada, mas é lutadora, batalhadora. Eu acho que essa batalha, essa garra que eu tenho, veio da minha mãe, que nunca deixou de desistir dos meus objetivos, vem do meu pai, que sempre esteve ali incentivando, vem da minha irmã, que sempre me apoiou, me abraçou, estava ali quando eu mais precisei, vem da minha família inteira. Então, Jaqueline, fora dos palcos, Jaqueline, antes dos palcos, é uma menina como qualquer outra pessoa, que sonha, que quer chegar alto e mais alto, que quer continuar brilhando. Jaqueline é simples, é isso. E uma mulher maravilhosa, né? De um coração assim grande, pelo que a gente tem conversado aqui, tem se mostrado uma pessoa doce, como você falou, e tem uma história de vida e uma história de persistência, de foco linda, Jaque. Muito Sim. linda mesmo. Porque o começo não é fácil, Anny. Sempre quando a gente é nova, quando a gente é pequena, a gente sonha, a gente quer conquistar, a gente fala, não, hoje eu vou ser dançarina. Amanhã eu acordo querendo ser jogadora de futebol. E hoje eu acordei sendo o quê? Fisiculturista. Aonde que quando eu tinha 15 anos de idade eu pensava que hoje estaria sendo medalhista 4 vezes. Então, é incrível. Então, por isso que eu falo, Jaque é uma pessoa simples, sonhadora, que nunca desiste. Eu acho que meu nome de força é não desistir dos seus objetivos, porque eu nunca desisti de nada. Qualquer batalha que eu peguei, eu fui até o final. Mesmo se eu perdesse, eu estava ali, ó, até o final. E é isso. Que linda essa história, Jaque. E como você comentou aí, eu acredito também que essa parte da sua vida, não Jaque atleta, mas Jaque estudante de medicina, também tem muita coisa para falar, né? Sim. E deve também ser uma história super inspiradora. Conta um pouquinho também pra gente, Jaque. A medicina veio antes do fisiculturismo. Começou, como eu disse, eu fui para a Argentina no intuito de estudar medicina. Ganhei uma bolsa, falei, bom, minha história vai começar aqui. E lá, junto, veio caminhando o esporte, o fisiculturismo. Eu comecei a estudar, comecei a trabalhar, comecei a treinar e ali eu comecei a ser olheira, buscar quem poderia estar ali comigo, me preparando para me tornar atleta profissional. Não é fácil ser atleta e ser estudante, ainda mais de medicina, não é. Mas era de manhã, de tarde na faculdade e à noite na academia. Eu dormia cerca de 3, 4 horas por noite e tudo começava o mesmo ciclo outra vez. Mas eu amava, porque eu amo treinar, eu amo esporte e eu amo estudar medicina, estudar o corpo humano, porque o esporte está envolvido no corpo humano. Para você saber treinar, você tem que saber a anatomia do corpo, tem que saber para que funciona cada músculo, cada membro. Então, você ser médica é você ser atleta, você ser atleta é você ser médica. Você estuda, você aprende, você curte, você dança, você... É isso, não tem como explicar. Medicina, para mim, é uma área que me escolheu, não escolhi ela me escolheu porque o esporte está na medicina e na medicina está o esporte. Então, não é fácil. A gente falando assim parece ser divertido, legal, mas tem momentos de crise, de tristeza, de querer desistir, de não conseguir focar, porque imagine você ter que ficar 6, 7, 8 horas na faculdade, ficar 2, 4 horas na academia, ter que trabalhar, ter que fazer comida. Não é fácil, gente, mas eu não desisto, porque eu amo o que eu faço, eu amo quem eu sou, eu amo tudo que tá no meu meio, sabe? Tudo que me cerca.
porque o que me cerca é coisas boas, entendeu? Por mais que as coisas ruins vai chegando assim, mas eu abraço as coisas boas. E é isso. Medicina e esporte está conectado. E é isso, define Jaque. Você tem uma positividade bem marcante assim, né, Jaque? Da forma como você fala, a forma que você se expressa, a gente consegue perceber isso. E me conta uma coisa, assim, nesse processo entre a faculdade e a preparação, como o seu psicológico, a questão da sua saúde mental, apesar que, como você falou, a medicina ela está envolvida com o fisiculturismo, com o esporte, mas assim, teve algum momento desse processo todo, como anda assim a questão da sua saúde mental? Teve algum momento que você teve alguns momentos assim mais difíceis, ou graças a Deus assim você tem uma base muito boa, né, em relação a saber controlar suas emoções? Não, teve momentos pesados, difíceis, como eu pensava no início, vai ser fácil. Não. Estudar medicina e ser atleta não é fácil. Muitas pessoas falam, gente, você é fisiculturista, você precisa estudar antes de ser uma fisiculturista. Para mim, ser atleta que eu sou hoje, eu tive que estudar anos. Não foi dias nem meses, foi anos. Para mim, ser médica, que eu ainda vou ser, eu sou estudante de medicina, eu tive que estudar para conseguir entrar na faculdade de medicina. Meu psicológico abalou muito, ainda mais na minha primeira competição. 3 semanas antes de subir nos palcos, eu tive crise de ansiedade, eu perdi muitas matérias, fui mal nas provas, justamente porque eu estava me dedicando muito no esporte e esqueci, deixei de lado um pouco a faculdade, isso me prejudicou um pouco. Eu liguei para minha mãe chorando, mãe, eu perdi, eu vou ter que voltar para o Brasil sem ser médica. Eu entrei em pânico, de verdade, porque eu não tive um apoio psicológico. De fato, eu não tive uma psicóloga para estar ali comigo, me ajudando, me apoiando nesses momentos. Então, eu tive sim crises de ansiedade, eu tive crises de emoção, eu pensei em desistir da faculdade, pensei em desistir do esporte, mas é por isso que eu falo, ter uma mãe é muito importante na sua vida. Ela não te deixa desistir, não, entendeu? Ela tá ali, ó, você vai fazer, você começou, você vai ter o final. Essas são as palavras dela, sempre essas as palavras dela. Mas teve momentos difíceis. Não vou falar que eu não tive problema psicológico, porque eu tive, eu ainda tenho momentos de fraqueza, ainda tenho. Tem hora que eu penso, tá certo isso? Eu tenho que ser fisiculturista, eu quero isso mesmo? Eu tenho que ser médica, eu tenho que cursar medicina, é isso mesmo? Vem esses pensamentos intrusivos, esses pensamentos maliciosos. Mas aí depois eu acordo e volta tudo ao normal e começa aquela sede de querer crescer, sede de querer brilhar, sede de querer ser médica e salvar vidas, conquistar o meu espaço, né? Aquele ambiente que é todo meu. Isso é isso, e ser atleta e ser médica. Para mim, atleta e médica, para mim vai ser um só na minha vida, porque eu vou ser médica deportista. E você se realiza nos dois, né? Sim. Você se encontrou. Sim, me encontrei. Você se realizou, né? Você nasceu para isso, digamos assim. Você realmente nasceu para ser quem você é, para trilhar os caminhos que você está trilhando hoje, né, Quando eu tô no hospital, eu penso no esporte. Quando eu tô no esporte, eu penso no hospital e fico assim, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Assim, é uma coisa é uma loucura. Porque quando eu tô, por exemplo, numa aula de anatomia, que eu vejo o corpo humano na minha mesa, eu começo a estudar toda a parte do nosso corpo e fico pensando, bom, se eu vou fazer um agachamento, qual músculo eu vou estar trabalhando mais? Qual que eu vou estar focalizando mais? Se eu vou estar fazendo uma mesa extensora, tá pegando muito glúteo? O que é isso? Como que é? E aí eu começo a estudar a medicina, começo a estudar o esporte e junto os dois, dá nisso. E a gente tem certeza que você vai ser um excelente profissional, né? Obrigada. Não só na área do atletismo, né? Que você já é esse absurdo de sucesso, mas assim, na área da medicina, como você disse, você vai ser médica desportista, né? Então, Sim, assim, você vai ser um excelente profissional já. Obrigada. Você tira pelo foco, pela determinação que você tem, né? Na parte do fisiculturismo. E assim, a forma como você fala, que você se expressa, agarra, a gente vê os seus olhinhos brilhando, tanto por um quanto por outro. Sim. Então, assim, você vai ser um excelente profissional. Ai, Deus abençoe. Isso, sem sombra de dúvida. Deus abençoe. Suas palavras se tornem as minhas. Amém, Jaque. Amém. Gente,
A gente vai para o próximo bloco e já já a gente volta mais com um pouco dessa história inspiradora para todos vocês. Voltamos agora nesse bloco. Nós vamos retomar o assunto do fisiculturismo, porque ela tem muita coisa bacana para falar. E vamos perguntar a ela agora, Jaque, quem foi a sua maior inspiração para você se jogar de cabeça no mundo do fisiculturismo? Conta pra gente aí. Bom, como eu disse, né, anteriormente, que onde tudo começou foi em Sorocaba, quando eu assisti uma competição de fisiculturismo pela primeira vez. Naquele momento eu não tive uma atleta específica, foram todas que subiram no cenário, que brilharam. Eu comecei a falar, não, um dia eu quero ser uma delas. E aí depois que eu comecei a me preparar, que eu fui para a Argentina, comecei a me preparar para competir em 2024, eu comecei a admirar muito Franciele Matos, que é a melhor do mundo. Depois comecei a admirar mais ainda a Isis e ver Eduarda Bezerra. E aí eu falei, eu quero ser igual a elas, eu vou ser igual a elas, eu vou brilhar igual a elas. O corpo incrível, impecável, mas a história de vida também inspiradora, entendeu? Então tudo começou com todas. E depois eu comecei a focar em uma. E hoje eu me inspiro muito em Franciele Matos, que é a melhor do mundo. E é quem eu quero ser um dia, né? Não tenha dúvida, né, Jaque? Com seu foco, com a sua determinação, quem sabe logo, logo aí, não tão longe, amém, você vai estar sendo a primeira do mundo, Deus né? abençoe, né? Jaque, conta pra gente como foi conquistar as suas 4 medalhas e conta um pouquinho da história de cada uma delas, que eu tenho certeza que cada uma tem uma história especial. Tem. A primeira medalha que eu conquistei é a mais importante, a mais significativa, a que me faz chorar até hoje de emoção e de felicidade. Que lá na Argentina a gente fala como debutante, quando a gente vai subir no palco pela primeira vez. É ali que a gente vai definir que tipo de atleta a gente é. Não fala no sentido de ganhadora e perdedora, mas sim da atleta confiante, da atleta que quer brilhar e quer continuar seguindo adiante. Conquistar essa medalha, essa primeira medalha, foi a coisa mais importante de 2024 naquele momento. Quando eu subi no palco, eu olhei para 4 jurados e falei, é ouro, é meu, eu só vou sair daqui medalhista de ouro. Quando eu entrei em cenário, a música teve a conexão comigo, o jurado se conectou comigo também, eu me conectei com o público. E foi uma conexão, uma troca gostosa, sabe? E me emocionei, e foi muito rápido, mas ao mesmo tempo foi muito emocionante. E quando eu entrei, que eu me apresentei, que fiz a preparação, a apresentação solo, para mim foi tudo ok. Claro que tem algumas coisinhas que a gente não gosta, né? Mas depois quando veio as meninas que subiram comigo, foram 4 vezes, eu comecei a me soltar, as meninas começaram a gritar meu nome e aquilo me ajudou a ficar mais confiante, a acreditar mais em mim. E no final, que o jurado chamou as 4, as meninas que estavam lá no cenário, e aí quando falou que tem 2 Jaqueline que estava competindo, eu e mais outra, nossa, e eu fiquei assim, meu Deus. Quando falou Jaqueline, acredito que era Jaqueline Micaela, alguma coisa assim, quando falou Jaqueline que eu ia dar o primeiro passo, seria no 3º lugar. Quando falou o segundo nome, eu já tranquilizei meu coração. Pelo menos o segundo eu pego. Aí depois, quando falou o nome da segunda menina que ia soltar o meu nome como medalhista, campeã, gente, foi uma explosão de felicidade. Eu quase não consegui ficar em pé. Foi emocionante. Depois, se vocês quiserem, vai lá no meu Instagram e começa a ver o vídeo. A emoção que foi incrível. E quando o jurado falou debutante,
vencedora de hoje é Jaqueline Costa Rego. Eu me senti grata a Deus, eu me senti, tirei um peso de dentro de mim, sabe? Falei, obrigada, Senhor, eu conquistei o que eu vim conquistar. É meu, é nosso, Macaúbas é ouro. Essa foi a minha palavra final, Macaúbas é ouro. A segunda medalha também foi a mesma sensação da primeira, inexplicável. Mas a terceira medalha, não pulando a última, a terceira medalha que eu fiquei em segundo lugar, também foi, assim, não vou mentir para vocês, a gente não gosta, a gente atleta não quer um segundo lugar e não quer um terceiro lugar. Quem falar que gosta do segundo e do terceiro tá mentindo. A gente sempre quer o primeiro, mas depois que eu peguei essas duas últimas medalhas, que eu não me senti totalmente feliz, eu parei depois na minha casa e fui refletir. Você define você como uma medalha? Isso é o trabalho, isso é esforço, isso é dedicação, isso é as 200 e 300 horas de treino sem comer bem. Como é que fica? Você realmente acha que a medalha define você? Você já é ouro, você já é vencedora. Medalha não é nada. Isso eu fui me reconhecer depois que eu fui para minha casa, sentei e comecei a refletir os 8 meses de preparação árdua que eu tive, entendeu? Mas no dia da competição eu saí chorando. A minha preparadora ficou muito triste porque ela não esperava essa reação minha, porque querendo ou não, é uma medalha boa, é uma colocação boa. Mas no momento eu não via isso. Eu só queria chorar e falei, eu não sou mais atleta, eu não quero mais subir nos palcos do fisiculturismo. Eu passei vergonha, Macaúbas vai rir de mim. Essas coisas ruins que passou pela minha cabeça. Mas eu cheguei em casa e falei, 8 meses de preparação, eu levei um físico extraordinário para milhares de pessoas assistir e eu tô preocupada com medalhas de segundo e terceiro lugar. Pelo amor de Deus, Jaque, acorda. Você já é vencedora porque você subiu no palco e você mostrou o que você trabalhou durante 8 meses, porque esporte não é só ir para academia e treinar, é você trabalhar o seu corpo, é você movimentar o seu corpo, é saúde antes de qualquer coisa. Você foi lá e provou que você é capaz de ser isso e muito mais. Você não é uma medalha. Você não é uma medalha, você é ouro. Só de você subir no palco, você é ouro. E hoje, Anne, se eu competir amanhã e pegar o 10º lugar, o 20º lugar, eu vou me sentir medalhista de ouro de novo. Porque só de subir no palco, eu já sou vencedora. É isso que eu falo para todas as atletas e todo o público que assiste que não entende isso, que não tem essa mentalidade. Vocês têm que apoiar os fisiculturistas, as pessoas que trabalham com o seu corpo, não só a parte de fisiculturismo, mas de qualquer tipo de esporte, natação, futebol. Gente, 3º, 4º, 5º, 1º lugar é ouro para todo mundo. Não se preocupe com a qualificação, né? Que fala a qualificação. Não se preocupe com a sua colocação. Se preocupe em ser a atleta que você sonha ser. Entendeu? Se preocupe em trabalhar o seu corpo, a sua mente, o seu físico e apresentar exatamente o que você quer. Não importa o número, a colocação. O que importa é quem você é e quem você quis mostrar para o mundo. É isso, nada mais. Lindo, hein, Jaque? Porque, assim, nada desmerece, né? O seu trabalho, a sua dedicação, como você falou. Isso aqui não resume quem é você como pessoa, quem é você como atleta, o que você precisou passar a trabalhar não somente o seu físico, né, mas seu psicológico. Apesar que é lógico, claro que quando você vai para uma competição dessa, você nunca quer estar no segundo lugar. Não. Você está indo para galgar o primeiro lugar e acabou. Exatamente. Mas assim, na hora, de fato, a gente não consegue ter esse discernimento. Sim. A gente só consegue cair em si depois. E você fala assim, poxa, eu dei o meu melhor, independente do primeiro, segundo, terceiro colocado, não importa, só o fato de eu ter chegado aonde eu cheguei, né, já é uma vitória, como você falou, e foi, independente de qualquer colocação que você pegar, só o fato de você ter dado o seu melhor, isso já é válido, né? Exatamente, mas e também o que pega muito na questão de nós que compete, não só representando o nosso país, nossa cidade, nossos patrocinadores, é a questão do que você vai pensar de mim, do que eles vão pensar do lugar que eu fiquei.
porque querendo ou não, é um gasto alto que você investe no atleta. Sim. E aí a gente está preocupada em levar para casa, né, para o público, para as pessoas, o primeiro lugar. É isso. Mas, na verdade, o que mais abala a gente não é nem a gente ficar no último lugar, é o que as pessoas vão pensar do último lugar. Eles não entendem que só de estar competindo ali, Sim. você já é vencedora. A gente sempre leva esse peso nas costas, sabe? Eu tenho patrocinadores, eu estou representando a minha cidade, meu país, eu preciso levar ouro. Segundo lugar não é lugar, não é isso. A gente pensa dessa forma porque é uma pressão muito grande que a gente carrega nas costas. E é por isso que vem a questão do psicólogo, que ele vai trabalhar justamente essa parte que a gente não consegue entender. Porque ser atleta não é ser ouro o tempo todo. É você competir sempre e nunca desistir. É isso que é ser atleta. E não é você pensar no que as pessoas vão pensar de você. É você pensar em quem você é e em quem você quer se tornar cada vez mais. Só que, como digo, mais uma vez, representar um país, representar um estado, representar um público, representar patrocinadores, é um peso muito grande que a gente carrega. Então, terceiro lugar, segundo lugar, para mim, não é o suficiente quando eu tenho que representar muitas pessoas. Na minha cabeça, não está certo, mais uma vez, não está certo, mas é o que eu penso. Por isso que eu sou muito de 100% nos meus objetivos, 100% no que eu quero. Mas se eu pegar um 10º lugar, hoje eu vou estar contente também, porque eu dei 100% de mim, com certeza. Eu nunca vou subir num palco para dar 99%, é 100%. Interessante, hein? E também tem essa questão da sua maturidade, né, Jaque? Mesmo que você tenha essa consciência de que um 10º lugar, uma medalha de prata não te define, mas assim, você sabe que você está preparada para dar o seu melhor. Então, o que você pega para fazer, você pega para fazer bem feito, né? Sim, tanto exatamente. é que 2 medalhas comprovam isso, né? Aproveitando, mostra para o público as suas maravilhas aqui conquistadas. É pesadinha, viu? Gente, essa foi as minhas conquistas em só um ano. Eu tenho orgulho de mim, eu tenho orgulho da filha que a minha mãe fez, né? Eu tenho orgulho de quem eu sou, entendeu? Eu tenho orgulho de ser macaubense, tenho orgulho de ser Jaqueline, porque isso aqui para muitas pessoas não é nada. Talvez não vale nada para muita gente, mas para mim vale muito. Porque isso aqui demonstra o meu suor, a minha garra, a minha força de vontade, a minha alegria, a minha tristeza, os meus altos e baixos. Define exatamente quem eu fui em 7 meses, em 8 meses de preparação. Essa aqui eu vou levar para a vida, gente. Eu vou levar para a vida. Essas medalhas eu vou levar para a vida. Eu posso competir 20, 30 vezes, mas essas 4 medalhas aqui vai ser para sempre, porque foi o meu início. Conta o início da história de Jaqueline Costa. Gente, lindo, né? E ver assim de pertinho, imagina a emoção que essa mulher não sentiu, hein? A gente vai agora para os comerciais e já já a gente volta com mais esse bate-papo que tá surreal. Na Mercearia Santo Antônio você encontra uma diversidade de produtos com variedade, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Grande variedade de produtos: cereais, doces e biscoitos, bebidas, material de limpeza, perfumaria, higiene pessoal, frios, açougue, frutas, verduras e muito mais. Mercearia Santo Antônio. Entregamos em domicílio. Compre também pelo WhatsApp. Mercearia Santo Antônio, Rua Dr. Manuel Vitorino, 40, Macaúbas. Voltamos agora para mais um bloco e agora eu vou perguntar para a Jaque
como estão os preparativos para a competição aí do Brasil, da Argentina e possivelmente também os Estados Unidos? E como está o seu coraçãozinho? A mil. É só isso, a mil. Primeiro porque na minha primeira competição eu quis dar 100%, agora eu quero dar 200%, porque agora eu me considero profissional, por mais que falta muito para mim ser uma atleta reconhecida mundialmente, mas eu já me considero profissional pelo fato da minha história, que não foi fácil. Então, nessa próxima competição, aguarde, vai ter muita surpresa, um novo físico tá por vir, um físico mais lindo, mais harmônico, mais forte, e também não só um físico mais forte, mas uma mente preparada. Nas minhas primeiras competições, a minha mente estava fraquinha, faltando apoio. Agora não, agora eu vou estar com toda a garra e com toda a preparação que eu preciso. E como eu disse, Brasil, eu nunca fui medalhista, porque eu nunca competi no Brasil. E eu não quero ser somente uma competidora no Brasil, eu quero ser uma atleta competidora, medalhista no Brasil, de ouro de preferência. E eu vou dar assim 200% de mim nessa preparação que vai ser árdua. Vou começar agora em março a preparação e vai até a data da competição. Vai ser 100% também, vou fazer exatamente o que preciso para levar um físico para os jurados que vão estar presentes, que vão olhar e falar: é ela que vai levar tudo e ela que vai continuar levando. Na competição na Argentina vai continuar a mesma coisa, e se Deus quiser, Ele há de querer, eu vou pisar nos palcos do fisiculturismo nos Estados Unidos também. Com fé em Deus, já que a gente está nessa torcida aí, em oração, para que você consiga, né, não só esses dois aí, galgar o ouro aqui no Brasil, na Argentina, como também dos Estados Unidos, né? Exatamente. Se você lá atrás, nas suas primeiras competições, você já estava com o psicológico fraco, você falou, você foi medalhista de ouro, imagina agora, sim, com um acompanhamento, com a preparação bem mais reforçada, exatamente, né, com a equipe bem mais reforçada, com um suporte assim maior, né, para poder te ajudar. Então assim, menina, sim, você não vai ter para ninguém, né? Exatamente. E como eu falo, mais uma vez, e reforço, a importância de ter apoio, Anne, no esporte, em qualquer esporte. O apoio, gente, é super, mega importante. Um atleta não é atleta sozinho, é uma equipe, envolve uma equipe. Você precisa de pessoas que estão dispostas a te ajudar, a seguir com você, a subir degrau com você. Porque hoje em dia o esporte não é reconhecido, não é por falta de talento, por falta de apoio, por falta de olheiros, por falta de pessoas que querem estar presente e conquistar o ouro junto com esses atletas. No meu caso, eu comecei sozinha, mas aí fui subindo de degrau por degrau, continuo ainda precisando de apoio para os Estados Unidos, continuo precisando de apoio para continuar competindo, porque atleta não é atleta sem equipe. Então, hoje em dia, as pessoas precisam reconhecer o nosso esforço, a nossa dedicação, saber que a gente vai levar muito nome ainda para fora, para o mundo todo, na verdade, e ser ainda muito mais reconhecida. Não só no fisiculturismo, em qualquer outro esporte, porque sozinha ninguém vence. Ninguém é atleta. Precisamos de ajuda. Exatamente, né? Uma andorinha não faz, né? Não faz verão. Exatamente. E assim, já que graças a Deus que você está tendo um suporte, pessoas estão, né, te procurando para poder te ajudar. E assim, acima de tudo isso, a sua família. Sim. Como você tem enaltecido assim o tempo todo, o apoio da família é fundamental, né? Embora mesmo que sua mãe esteja aqui no Brasil, que eu acredito que ela não vai, né? Como a gente já conversou sobre isso, ela não vai poder te acompanhar. Mas assim, a torcida, a oração mais certa é a de mãe e pai. É o joelho no chão do pai e de uma mãe dobrado, sim, pedindo a Deus, né? Eu até me emociono porque eu vejo muito dos meus pais na sua mãe. E assim, de dar apoio, de orar, de estar junto, nos momentos bons, nos momentos ruins. Família é isso. E assim, além das pessoas que estão te ajudando, o apoio maior é o que você está tendo, é o da sua família, né, Jaque? Porque sem eles eu não seria nada. Eu tenho certeza, se eu não tivesse a minha mãe, se eu não tivesse o meu pai, a minha família do meu lado, eu não seria atleta Jaque hoje. Eu seria apenas uma pessoa comum, assim, lutando pelos seus objetivos como qualquer outro. Então, tudo que eu sou hoje, eu devo à família, eu devo a eles, porque foi quem estava aqui sempre presente, entendeu? Sempre estava ali, ligando, incentivando.
chorando junto, passando fome junto, mas ali apoiando, falando, não desiste, o que é teu tá guardado. E sempre, gente, importante, tenha fé em Deus, sem Ele você não é ninguém. Exatamente, Jaque. O ser humano sem Deus não é nada, né? Não é nada. E assim, prova disso é você estar aonde você está, porque sem Deus você não tinha chegado, a gente sabe disso, né? Primeiramente Deus, segundo a sua família, que assim, te apoiou em tudo e continua te apoiando, né? Sim. Minha mãe, onde eu vou, ela tá junto ali apoiando. Seja presente fisicamente, seja presente psicologicamente, mas tá ali, mentalmente, fisicamente, do meu lado sempre. E Deus também, viu? Já me levantou de várias batalhas, de várias quedas, de vários momentos difíceis. É por isso que antes de qualquer coisa eu sempre oro. Antes de treinar eu oro, antes de ir para a faculdade eu oro, porque Ele vai na minha frente, eu vou atrás. Então, sem a presença divina, você não é ninguém. Exatamente, já que a gente sem a presença de Deus, a gente não é nada, né? Eu quero aproveitar, quero pedir para que você convide as pessoas a te acompanharem nas competições, aonde vai ser divulgado, nas suas redes sociais também. Chama o pessoal, convide as pessoas para te acompanharem, porque eu mesma vou fazer questão de estar daqui pedindo a Deus por você e vou estar acompanhando do início ao fim. Gente, as minhas competições, né, que se Deus quiser, tá quase tudo certo, vai ser aqui no Brasil e vai ser na Argentina e possivelmente nos Estados Unidos também. Convido vocês, não tem data certa, mas provavelmente vai ser entre outubro a dezembro. Vou divulgar nas minhas redes sociais, quem quiser acompanhar de pertinho, vou passar aqui, Jaque Fit, busca lá no Instagram, curte, comenta, compartilha, dê opiniões de vocês, incentiva também, me manda vídeo de vocês também, se quiserem apoio, eu tô ali disposta a apoiar vocês, a incentivar vocês também, porque sozinha ninguém consegue, a gente é uma equipe, tanto nós, atletas, como vocês que querem se tornar atletas, podem me buscar, podem me inscrever, me segue lá e fica de olho, vem novidade por aí. Então, gente, não deixe de acompanhar a Jaque. Ela vai estar mostrando para vocês, acredito que toda essa parte da preparação, né, Jaque? Exato. Vai estar divulgando também quando as competições vão acontecer, quais as mídias, né, que vai ser divulgado. Aproveitando também, eu quero convidar vocês a seguir ao Colibrion, Jaque também, a seguir o perfil dela, Jaque Fit, tá? Seguir o perfil dela também, para vocês estarem por dentro de tudo. E aproveitando já que eu quero agradecer imensamente de coração por você ter aceito o convite de estar aqui fazendo essa entrevista, passando para as pessoas a sua experiência, contando um pouquinho da sua história de vida, como foi que você chegou, para fazer com que a gente se sinta, né, mais próximo da sua história, também para estar mostrando para outras pessoas que sentem vontade de seguir o mesmo caminho que você, de estarem, né, percorrendo esse trajeto, já ciente de que não é fácil o percurso, mas vale a pena viver o processo para viver o propósito, né? Eu que agradeço imensamente a oportunidade, é super interessante poder passar um pouco da minha história e incentivar, né, outras pessoas a seguir o mesmo caminho, que é um caminho lindo, é um caminho saudável, se você souber trabalhar direito, se você se envolver com as pessoas certas e encontrar o preparador ou a preparadora certa, você vai se divertir, você vai brincar, você vai chegar em lugares que você nunca imaginou que chegaria. Então é sobre isso, gente. Não desista, vamos pra cima, juntos somos mais fortes. E é isso, obrigada pela participação, obrigada pela oportunidade e obrigada por tudo. Imagina, eu que agradeço mais uma vez e te estendo o convite para o próximo ano, assim que você retornar ao Brasil, voltar aqui no canal da Colibrion e contar pra gente como foi esse processo aí de preparação e com fé em Deus, com mais medalhas de ouro para todos nós. Com todo prazer vou estar aqui. Muito obrigada, gente. Gente, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada a todos. Que vocês tirem o máximo proveito desse bate-papo maravilhoso. Reflitam sobre tudo e acreditem sempre em vocês. Até o próximo. Wow.